Tô muito dividida, porque eu não sei se eu trato isso como um assunto sério ou como um assunto... Sabe aquela coisa que você fala assim, tipo, ah tá, eu entendo porque que, tipo, isso é um absurdo, mas eu entendo como isso pode te afetar de alguma forma. Eu não consigo entender como que alguém pode decidir que ser gay é uma doença. Eu acho que a origem do problema é que a gente tinha que procriar, que Deus falou. E aí, gay sapatão não consegue procriar. Eu não consigo entender como ser gay, ser sapatão, ser qualquer coisa que não seja hétero é um problema. Porque não existe uma ameaça real. Não é tipo, se você for gay, você vira um assassino. E aí você mata criancinhas. Ou, se você for gay, automaticamente você já é um terrorista e explode prédios e mata as pessoas. Não tem uma ameaça real ao mundo. Tem só uma coisa que pra você pode parecer incômodo aos seus olhos. Mas assim, o mundo não está aí para os seus olhos ficarem confortáveis. E se os seus olhos estão desconfortáveis, se tem duas pessoas que você não gostaria que estivessem se relacionando, estão se relacionando à sua frente, você resolve os seus olhos. Eu não entendo. Uma coisa que eu não entendo é como que algumas pessoas acham que é ok você ditar com quem que as outras pessoas vão transar. Eu não sei se tá faltando trabalho lá nas políticas, porque esse tema não dá... Sabe aquele... Tem um tweet aí de alguém, que é um gênio, que falou: gente, não era pra gente estar discutindo direito de robô em 2017? A gente ainda tá discutindo que gay é doença? Ninguém aguenta mais, a gente precisa focar essa energia em outras coisas. Essa energia tá sendo mal direcionada. E assim, esse é um tema que a gente fica assim, tipo, kkk, né, galera? Doença, kkk. Porque se a gente for pegar as gayzona, bem gayzona, assim, né, de São Paulo, do Rio de Janeiro, grandes cidades que já tem uma liberação maior, assim, dessa temática, realmente é tipo kkk. Mas a gente não pode esquecer que existe nesse Brasil, né, tão plural, a galera que é gay e que não pode ser gay, porque senão leva um tiro, porque senão a família ameaça se matar de desgosto, entendeu? Aí tem estupro corretivo. Sapatão não transou direito? Dá-lhe um estupro corretivo na menina. Isso é a realidade no Brasil. E aí, quando vem uma porra de uma liminar, eu não sei o que é liminar, mas assim, eu acho que é mais uma daquelas notícias que você fica assim, meu Deus, mas na verdade é só uma coisa que vai ser reprovada no final das contas. Eu não sou uma pessoa que sabe o que é liminar. Eu vou procurar depois que eu fizer esse vídeo. Eu sei que eu tinha que ter procurado antes de fazer esse vídeo. Para de me cobrar as coisas. Deixa eu ser do jeito que eu sou. Mas eu acho que isso é mais uma coisa que vai ser vetada futuramente, daqui a pouquinho, porque, sabe? Mas só de sair essa notícia na internet já fica difícil, porque as pessoas falam, tipo, aí, tá vendo? Aí, ó, você saiu no jornal, então deve ser, aí ó, acha que tá respaldado por argumentos que não fazem o menor sentido. Então assim, é kkk, mas é mais ou menos kkk também, porque é bom que seja kkk por um lado, tem muita gente que tá ok de ser gay, tá ok de ser sapatão, não quer de jeito nenhum o remédio pra essa doença, mas tem uma galera que tá tipo, por favor, me arranja umas pílulas pra eu tirar isso de dentro de mim. A história que eu mais ouvi na minha vida é de gay sapatão que fica rezando no pé da cama: papai do céu, pelo amor de Deus, faz eu gostar de menina ou de menino, ou de alguma coisa que não é o que eu sou. Não aguento mais isso. Tô sendo espancada na escola. Meus pais não têm desgosto de me ter como filho ou como filha. Vamos mudar essa realidade, papai do céu. Papai do céu tá amando você do jeito que você é. Papai do céu não está preocupado com quem você está transando, a não ser que você seja um senhor de 50 anos transando com uma criança de 14. Desculpa se você é religioso, isso é ofensivo de alguma forma. Eu não sei como isso pode ser ofensivo. Ofensivo é você querer transar com as pessoas que você quer transar e alguém falar: não pode, doença. Tá doentinho ele, tadinho, querendo transar com os outros. Como que alguém pode curar? Ai, peraí, tô me exaltando. Como que a gente pode achar que tá tudo bem pessoas que eu não sei nem quem são essas pessoas
decidirem com quem que eu ou você vamos transar. Não faz sentido. O sexo é uma coisa tão íntima, não é mesmo? Então, assim, quem é que tem que decidir? Não sou eu que tenho que decidir com quem que eu vou transar? Não é você que tem que decidir com quem você vai transar? Eu me sinto meio idiota, mas tudo bem, o óbvio tem que ser dito. Aí, eu não sei cadê a lei de outras coisas que são realmente ameaçadoras, tipo estupro a cada esquina, pedofilia, aquela coisa de espancar travesti, de espancar gays, sapatões, estupro corretivo. Cadê? Essa lei não está protegendo ninguém. No máximo está protegendo um olhinho preconceituoso de ver beijinho gay na rua. Eu não consigo ver outra pessoa que essa liminar tá protegendo, porque não há um risco. Se você considera que uma coisa é doença, você quer proteger as pessoas de pegar essa doença. A gente não gosta de estar doente, não é mesmo? Então, se você considera que é uma doença, você logo quer proteger a população daquela doença. Febre amarela, vamos nos proteger. Dengue, vamos nos proteger. HIV, vamos nos proteger. Agora, ser gay... Que proteção é essa? Ninguém quer ser protegido disso, quem é? Não é melhor as cabecinhas se acostumarem que elas têm que se orgulhar disso e não se protegerem disso? Você tá me entendendo? Mas então, resumindo, você que é gay, tá confortável com isso? Ótimo. Faça os outros gays à sua volta também ficarem confortáveis com isso. Você que é gay e não está confortável com isso, inclusive está aplaudindo esse negócio de gay ser doença, tá falando, viadinho, não sei o que na rua, né? Temos aqueles homofóbicos que são, na verdade, gays enrustidos. Acalme-se, vai ficar tudo bem. Eu sei que é medonha a ideia de você ser uma coisa que você abomina, mas você, na verdade, não necessariamente abomina isso. Às vezes alguém falou que você tinha que abominar, você tá abominando porque tá com costume de abominar. Vai ver, não é abominável. Vai ver, se você começar a se inteirar mais sobre o assunto, vai descobrir que é uma coisa linda, uma coisa ótima, não é um problema, não é uma doença. É uma coisa como outra qualquer. No momento não é assim, porque ainda existe a chance de você ser espancado de vez em quando. Estamos lutando para que isso não aconteça. Um jeito bom disso não acontecer é a gente não ficar decretando que troça doença. Mas estamos avançando nas nossas conquistas e tudo mais. Que estamos mesmo. Mas também tem uma galera âncora que fica tentando trazer o povo para trás. Está tudo bem, porque a gente vai chegar lá. Porque não faz sentido a gente não chegar lá. Sigamos firmes e fortes na luta. Que luta, nossa senhora!